Olá, olá, olá. Seja bem-vindo e bem-vinda à segunda parte do nosso episódio com o Grão-Mestre Amaral. Se você assistiu a primeira, se você não assistiu a primeira, corre lá, assiste a primeira que está espetacular. E essa segunda parte aqui, eu tenho certeza que você vai ficar, ó, com a boca aqui, ó. Boca aberta. Boca aberta. Já clica no curtir aí, já compartilha, já se inscreve pra gente engatar logo no assunto aqui, que essa já é a segunda metade. Maravilha. E pra gente começar assim, já no alto aqui, mestre, tem uma história que a gente sempre ouviu aqui de outros convidados, é que lá na Academia da Consolação era necessário pegar senha para treinar. Como que era essa história? Eu queria que o mestre relatasse um pouco. Gente caindo pela janela. O sonho de todo dono de academia, né, Márcio? Era até a senha. É ter ali, o pessoal ó, brigar pela senha. lista de espera. Não é brigar pra treinar. entrar na aula, é brigar pra pegar a senha. Aqui a gente tem que ficar na calçada para pegar. Ei, vem fazer Kung Fu, vem fazer Tai Chi. Mas eu posso reportar as duas coisas. Parece mentira, mas nós temos uma testemunha aqui do lado que não vai deixar eu mentir, né? No começo, quando a gente dava aula em Sorocaba, principalmente, e na academia, assim, então ninguém sabia o que era, né? Então a gente falava aula de Kung Fu. As pessoas confundiam, achavam que era um nome africano, confundiam com o templo de Candomblé ou alguma coisa assim. Então o pessoal não sabia o que era Kung Fu, né? Então a gente tinha que correr atrás do aluno. Não, ninguém vai bater em você, vem aqui, é para saúde e tal, e fazer assim. E a nossa escola foi desenvolvendo, cresceu bastante. Nessa época tinha o Rinaldo Mamoru Kasuga, que foi um excelente instrutor meu lá na academia. E até eu vou contar um detalhezinho. Como ficava o Rinaldo na porta. O Rinaldo é japonês, tá? O Rinaldo é japonês. Ele tinha barba? Ele tinha uma barbinha, tinha uma conotação assim mais brava e tal, né? E como eu sou brasileiro, não tenho assim uma cara de mestre, então eu não tenho a cara de mestre, eu ficava mais para trás, né? E essa sempre foi a minha estratégia, porque eu falava assim, deixa eles confundirem que eles são o mestre, né? Na verdade sou eu. E aconteceu um episódio, depois que eu posso colocar aqui, emendar, que um dia eu fui num evento público, e nesse evento público a gente estava com várias pessoas assim, fomos passando, né? Então estava do meu lado um aluno que eu tinha, um aluno fortão, muito legal, muito, né? E ele foi assim do lado, na frente, e o outro do outro lado. E eu vi algumas pessoas falando assim, olha, o homem anda com segurança, e o homem anda com segurança, né? Aí esse segurança virou e falou pro cara, falou assim, mas o perigoso é ele. Que eu que sou pequenininho que era o perigoso, não é o segurança que era o perigoso, né? Então na academia ficava o Daniel Tomizaki e o Rinaldo na porta, né? E eles ficavam com o braço cruzado, com aquela cara feia de mestre e tal, assim, né? Então os alunos vinham chegando. E quando o aluno não vinha e não trazia meia branca, o Rinaldo Mamoru Kasuga e o Daniel Tomizaki olhavam com o canto do olho, cadê a meia branca? Não tem, fora. Vai embora. E um rasguinho na camiseta? Não entrava também, ele rasgava a camiseta. Rasgava, se tivesse um rasguinho... E o senhor já endossava isso pra eles, ó, se chegar já manda embora. Não, eu não falava nada, eles tomavam essa atitude, tinham liberdade. Vai indo, vamos ver. E tal, e assim era. E aí o pessoal entrava na academia com a senha, porque ficou muito lotado, eu não sabia como fazer com a lotação da academia. O senhor não esperava? Eu não esperava. Então, vamos rapidamente criar umas fichinhas na mão mesmo ali, um papelzinho, e colocava na porta, quem pegasse a ficha entrava, né? E depois começou a haver até uma como é que se diz? Quando você compra alguma coisa, você quer ganhar uma vantagem. Então tipo cambista. Tinha um cambista que pegava, pegava a fichinha, né? Então, eu pego pra você. Então o que eu comecei a fazer? Como é que eu vou fazer isso daí? Então eu colocava ficha rosa é às 7 horas, ficha azul é às 8. Então não tinha como o cara trocar o câmbio dele, entendeu? E depois o cara começou a burlar isso também. Aí o que acontece? Eu falei, como é que eu faço isso? Aí tinha carteirinha de estudante, né? Aí eu pensei assim comigo, eu vou colocar uma bolinha vermelha em cima, uma rosa aqui no meio, uma azul embaixo e uma amarela aqui embaixo. Então cada uma se referia à hora de treino, mas o aluno não sabia. O aluno não fazia ideia. Então quando o aluno vinha para a academia, eu pegava a carteirinha amarelo. Eu sabia que o amarelo é agora, é nesse horário, mas o aluno não sabia. Quando eu pegava uma carteirinha vermelha, eu falava, não, você espera a próxima aula.
E isso realmente aconteceu. Parece mentira, mas é um fato. Tem testemunha aí. Mas que fenômeno, né, mestre? Como é que explica essa fórmula de sucesso, assim? Como é que o senhor pode dividir com a gente um pouquinho desse... Porque você tem uma escola que você precisou criar uma estratégia para senha, fila de espera, é algo assim, né? É o sonho de qualquer escola, né? É a necessidade, porque, vamos dizer assim, a gente não tinha computador, não tinha ninguém que orientasse a gente, então bateu a necessidade e você fala, bom, vamos ver como é que a gente faz. E começamos. Mas eu acredito que o segredo aí, para nós professores de Kung Fu, eu acho que o segredo aí é a gente pensar um pouco mais além, um pouco mais além. Assim como eu disse na vez passada, eu disse assim, tem a mentalidade chinesa, tem o conceito chinês, mas também tem o conceito ocidental brasileiro. Nós somos brasileiros, então tem esse conceito. Essa mistura que eu fiz desse conceito brasileiro com o conceito chinês é que permeou essa fórmula que acabou dando certo, né? E também nós tínhamos algumas vantagens. Naquela época, a gente tinha um ditado, né? Pega o aluno e joga na parede. Se grudar, presta. Se não grudar, não presta, né? O Wagner Ineu, que esteve aqui, por exemplo, tinha um ditado, vamos jogar ele no lixo. Se ele sair é porque presta, né? E eu joguei eles no lixo e eles voltaram. Falei, então tá bom, então aguenta o cheiro do lixo, mas vamos lá. E vingou, todos eles vingaram, né? Assim, então acho que essa fórmula, né, naquele momento, acabou dando certo. E hoje em dia nós temos um outro desafio, que é ver os tempos atuais, mas também provido dessa grande tecnologia que nós temos, aliado ao nosso pensamento, eu acho que nós vamos achar uma fórmula também para hoje em dia, né? Só precisa dessa união, de sentar, discutir o fato e tal. Então eu acredito que sim. Mas na época, eu acho que essa fusão foi, né, a intuição, né, e a necessidade, e resolver o problema da época, essa mistura, né? Eu nem fui tanto lá, tanto aqui, mas essa fusão foi a... Mestre, eu pensando aqui na sua história, no lado militar, é uma curiosidade que a gente sempre toca nesse tema aqui várias vezes, do combate real e a relação com a arte marcial. Queria que o senhor, que tem essa experiência do combate, né, teve essa vivência, explicasse um pouco, falasse um pouco pra gente da relação da arte marcial, do Kung Fu, com o combate, com uma situação de combate real mesmo. Sim. A gente analisando a história, mais uma vez a história fala aquilo que nós já falamos, a necessidade, né? Pelo que eu saiba, por que surgiu as artes marciais, né? Surgiu porque um país invadiu o outro e queria escravizar o outro, etc. e tal. Então a necessidade, né? Havia uma outra necessidade também, que era a situação de mata. Então o sujeito saía e não sabia se ia ser atacado por um tigre, por um lobo e tal. Então ele tinha que se defender com bastão, com alguma coisa assim e tal. Então a arte marcial foi sendo criada no sentido da defesa também, né? Os monges para trabalhar os músculos, não deixar atrofiar, essas coisas todas, saúde, etc. e tal, e um outro lado para defesa dos animais, e posteriormente, quando saiu dos templos a luta, ensinando os exércitos para que combatesse os invasores e tal, então surgiu essa ideia de arte marcial. E arte marcial, arte de guerra, e falando mais rispidamente, arte para matar. Né, realmente. Então, foi isso. Agora, quando a coisa começou a ficar mais amigável, né, você não ia colocar o seu filho para lutar com o dele e vai matar um outro. Então, não, peraí, vamos com calma, não é? Se caiu no chão, tá bom. Foi aí que surgiu, então, o judô. Bateu com as costas no chão, acabou a luta, não precisa matar ele até lá, né? Então, começou a dividir essa questão do conceito. E as pessoas ficam falando, mas será que a arte marcial é eficiente mesmo e tal? Ela nasceu para dominar o outro completamente. Ela nasceu para isso. Mas no meio da comunidade, como eu já disse, não ia poder colocar a marcialidade 100%. Por quê? Ninguém vai querer matar, quebrar o braço do outro para dizer que ele é melhor. Então eu sou inteligente, você já prendeu meu braço, tá bom.
Então foi aí que surgiu o jiu-jitsu também, da apreensão, etc e tal. Agora, falando nu e cru, tal arte é melhor do que a outra e ela pode realmente combater, tem algumas pessoas que dizem assim, depois que inventaram o 38 não tem mais a arte marcial, etc e tal. Eu digo que tem. O problema é se você vai estudar mesmo para chegar nesse ponto. Por quê? Porque aí nós entramos num outro ponto mais superficial, que é um pouco mais acima, né? O verdadeiro mestre passa por um sujeito invisível, né? A sua mão deve atingir o adversário sem que ele perceba. Né? Então não existe golpe secreto, existe o meu golpe que atingiu o seu rosto e você não viu. Né? Então é isso, mas como eu vou conseguir fazer isso? Aí a pergunta é o seguinte, você tem 4 horas por dia para treinar? Você tem um bem-querer como você tem pelo Tai Chi Chuan? Você tem um bem-querer que engloba 100% isso? Você pode estudar a ponto de você controlar a sua respiração, a sua intenção, e você levantar uma mão e quebrar um espelho, como acontece? Por que o Sifu Paulo Silva corta a banana na boca dos outros com os olhos vendados? Porque ele enxerga ele enxerga por temperatura de cor, ele não enxerga pela visão. Então é outro sistema. Você tem tempo para estudar isso? Não, eu preciso fazer faculdade. Então você não vai ser um mestre invisível. Então, existe sim essa possibilidade. Existe. Mas precisa que haja uma dedicação muito forte em relação a isso. Eu digo assim, o milagre só acontece quando você professa 100%. Enquanto você estiver de um lado só, você não vai conseguir um milagre. Né? Então, a arte marcial, ela pode ser assim, realmente muito eficaz. Por exemplo, se você é uma pessoa bem colocada mentalmente, você mentaliza todo dia, dificilmente um bandido vai te achar. Dificilmente você vai encontrar com a encrenca. Se você vai andando na rua, né, e você é uma pessoa de bem, uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade, e você treina bastante, você quer realmente o bem, você está mais completo física e mentalmente, então o que acontece? Vou falar uma coisa aqui, né? Vamos dizer que a providência divina providencia para que você mude de lado da calçada. Aí quando você muda de lado, o sujeito aqui assaltou esta pessoa. Mas assaltou essa pessoa, não assaltou você, porque você previamente já olhou e atravessou a rua ali. Então você se livrou daquela situação, porque você está no estado vibracional onde não condiz com a situação. A situação do bandido não condiz com você. Então existe sim um golpe secreto, um golpe que você aprendeu, etc e tal. Então é mais potente que um 38? Porque se o cara vem com 38, mas eu não estou visível para ele, eu estou fora dele, eu já fui orientado a sair fora dessa situação, então eu já me esquivei desse ataque. Então, respondendo à pergunta, existe um golpe secreto? Nesse sentido, sim. Né? O problema é que hoje as pessoas não se dedicam mais às coisas como deveriam se dedicar. Da mesma forma que nós falamos no primeiro episódio, né, que o cara quer ser um chefe, mas esqueceu que tem que fazer oração antes de fazer a comida, para ser abençoado a comida e ele ser um ótimo chefe. Então, como que aquele cara é um ótimo chefe? Porque ele fez a parte física e não física também, né? Então a resposta fica aí. Existe os 38 da vida? Existe. Mas existe também uma mentalidade. E é possível nos dias de hoje a gente chegar lá? É. Eu constantemente, não quero falar sobre mim mesmo, mas eu constantemente tenho alguns insights. Ontem mesmo eu tive um insight, né? Eu estava no ônibus e eu vi uma mulher mexendo no celular e de repente eu vi uma questão luto, mas as fotografias estavam passando muito rápido e aquilo ficou na minha mente. Então eu fiquei pensando, falei, por que aquilo marcou a minha mente? Qual é o problema, né? E quando foi ontem eu recebi um telefonema, uma sobrinha minha faleceu. Então, quer dizer, foi alguma coisa avisando, diminuindo o impacto. Então, há uma possibilidade. Só precisamos ver como nós podemos fazer hoje em dia uma coisa assim mais
adequada para se viver, né? Sem esquecer esses pontos que também são importantes. Que não é importante eu ser um faixa preta, eu sou o melhor do mundo, eu fui lá e ganhei isso e tal, mas isso é apenas uma parte. Tem a outra parte também, que é a outra parte que você fica pensando como que você vai ensinar seu filho, como que você vai ensinar sua família, suas coisas, etc, etc. E que palavra bonita o senhor usou, porque a gente normalmente fala treinar, né? E acho que é isso, né? Estudar não é que treinar não é importante, mas estudar é muito mais profundo, né? Conhecimento. Eu acho que o mestre também tocou num outro ponto que é bem relevante, que a gente sempre fala aqui também, que é Kung Fu e Tai Chi não se limita somente a aprender a forma, né? Aprender o Kati, aprender o Taolu. Isso é uma primeira parte do treinamento. E a partir disso, você vai se desenvolvendo em outras camadas, né? Em camadas mais sutis para a vida. Uma coisa é você ser um bom lutador, executar bem as formas, fazer bem os tulientes, ser especialista em espada, em lança. Outra coisa é como esse conteúdo vai te elevar espiritualmente e vai te elevar também em níveis de consciência que te dê essa condição de você estar na rua. A gente sempre fala isso sobre defesa pessoal, né? O preparo que o Kung Fu te dá é isso, ele mexe com o teu corpo. Ele te dá um despertar, a né? ponto de te deixar mais desperto. Você vai andar de um jeito que humilhante ali vai perceber, eu tenho um corpo diferente aqui. Ele mesmo vai mudar de calçada. Então acho que esse é um trabalho que está meio que na periferia do desenvolvimento do Kung Fu de Tai Chi, mas ele é muito importante, né? Quando o Kung Fu é olhado dessa parte prática, mas é remetido para uma parte não prática, a gente pode entender. Por exemplo, se psicologicamente, vamos dizer assim, você tem que sonhar, aí você tem que ter uma imaginação, aí você tem que ter a ação para realizar a imaginação que você teve, aí você tem que ter meta para cumprir a realização que você quer, né? Aí você tem que mensurar aquilo para você realmente realizar. Então nós estamos no campo da teoria, né? Agora, se você olhar pelo campo da prática, então quando você imaginou você ser um artista marcial, por exemplo, então você tem que fazer sentido e começa a fazer a forma. Então você já começa a imaginar e já fazer a sua imaginação. E aí, através dessa meta, que é terminar a forma, você tem uma meta física que você está fazendo, né? E aí depois passa para a prática e assim vai. Então, se juntar essas duas coisas, realmente dá um bolo muito bom, né? Quando fica uma coisa só, fica uma coisa mera prática ou mera mentalização, mas não funde as duas, né? Então, esse que para mim é o ponto crucial, é o ponto que hoje eu estou. Eu estudo muito isso, quero aprender mais disso, né? Para ver se eu consigo deixar um pouco disso, porque é isso que realmente faz a diferença. Maravilha. Nossa, mas agora você me lembrou também, a gente falou no primeiro episódio sobre a questão militar, né? E ouvindo agora o mestre, eu me lembrei de um patriarca do Shen Tai Chi que chama Shen Wanting, que foi um general que fez muito ali no período dos conflitos na China, ali 1500 e alguma coisa, mais ou menos. E tem um texto dele que ele fala justamente isso. Ele fala que combati muito, lutei muito, defendi minha pátria, defendi minha família, ceifei a vida de muitas pessoas e tudo mais, mas hoje eu já estou mais maduro, mais experiente, mais velho, e o que eu quero hoje é me desenvolver espiritualmente e ensinar os meus discípulos, os meus descendentes, e transmitir esse legado para eles, se assim eles quiserem. Essa é um pouco, estou fazendo uma síntese aqui do que o grão-mestre Shen Wanting menciona. E agora ouvindo, enquanto o senhor falava, me veio a imagem desse mestre, o quanto também a nossa busca no Kung Fu, claro que eu imagino que tem fases na vida, né? A gente mais jovem o desejo vai para um lugar, nos move para determinados lugares, em aprender, em lutar, enfim. Depois que a gente vai maturando mais as coisas, a gente vai decantando algumas coisas, vai se conectando também. É como se outras caixinhas fossem se abrindo e a gente vai vendo o sentido. Opa, hoje eu estou fazendo esse Taolu de um jeito que eu não fazia antes.
tô sentindo coisas que eu não tô sentindo antes. O Rômulo falou uma coisa sobre a prática, né, da defesa pessoal e tal. Às vezes as pessoas falam assim, mas o louvo a Deus, o estilo tal, isso que aquilo, etc e tal. Só que as pessoas não se atinam que, vamos dizer assim, eu estou aprendendo uma técnica, né? Qual é essa técnica? Essa técnica faz assim, envolve aqui, etc e tal. Então, por exemplo, quando eu tenho um toque com o Márcio aqui, por exemplo, eu estou tocando o braço dele, né? Então, dá licença um pouquinho. Estou tocando o braço dele aqui assim. Então, mesmo eu ou ele sem olhar, a gente sabe para onde ele vai. Que se eu tirar o braço para ir para baixo, ele percebe. Se ele tirar o braço, também percebo. Então eu posso me defender sem olhar, né? E o que as pessoas não percebem é que a prática disso de uma forma concentrada, né? A prática disso de uma forma concentrada faz com que eu desenvolva uma percepção que vai chegar um dia que eu tiro o braço daqui e eu sei para onde ele está mexendo, porque a aura dele está em contato com a minha aura e eu já percebo isso. Então ela fala, mas como que você percebeu que ele ia para baixo e você se defendeu? E aí a defesa do golpe invisível. Então, como que eu posso fazer isso? Sensibilidade. A sensibilidade. Então você sabe se o cara mexeu o dedo dentro do sapato, você sabe que ele se mexeu. E é da mesma forma que o Paulo Silva sabe que o cara tá lá e cortou a coisa assim. Então tem isso que é muito. E agora, e você também falou, agora emendando na parte do general, recentemente eu falei com um amigo que ele tem uma conotação bastante militaresca. E eu tinha essa questão, né? Por que ele tem essa conotação tão militaresca? E recentemente, conversando com ele assim no âmago da questão, ele revelou que ele foi para a China e lá na China foram consultar um outro mestre lá e esse outro mestre chegou, olhou para ele, tocou no braço dele e falou, general tal, você aqui? Né? Aí ele falou, mas eu não sou o general tal. Ele falou, é sim. Aí pegou o braço dele e foi ver uma coisa e falou, então, esse aqui é do general tal. E aí foram ver, realmente tinha essa conotação do braço do general X lá atrás. Então isso denota o quê? Uma reencarnação dessa pessoa como general tal. Então é lógico que entra numa outra polêmica de acreditar ou não na reencarnação. A crença, sim. Mas aí você começa a entender por que essa pessoa aqui no Brasil é um brasileiro, mas com tanta conotação de um chinês, um general. Aí você começa a entender, se você fosse perguntar para o seu filho, por que seu filho é assim? Então tem uma conotação assim, quer acredite ou não em reencarnação, né? Então a gente começa a descobrir e falar, então é por isso. Então é uma reencarnação do general tal. Aí entra naquele ponto que você acabou de citar. Tipo assim, eu lutei, eu matei gente, não sei o que, etc e tal. Infelizmente, ele foi uma vítima do momento que era o momento da desgraça humana lá atrás, né? E hoje nós podemos desvendar essa desgraça humana e através do conhecimento da ciência, do estudo, do Kung Fu e da nossa cabeça, da nossa benevolência, nós podemos tentar filtrar isso e não precisar mais matar ninguém, não precisar mais pegar a espada. A espada vai ser simplesmente um símbolo, né? Ornamental. E aqui eu quero deixar também registrado uma outra coisa. Um dia eu ajudei a tirar um menino das drogas. Era filho de um japonês. Ele saiu das drogas, se tornou um grande chefe em São Paulo. É um grande chefe em São Paulo. E esse pai desse aluno, uma vez veio com a mãe e ele trouxeram um presente para mim, né? E o japonês chegou, fez uma reverência e deu a espada com as duas mãos. Aí eu percebi, eu falei, opa, né? Peguei com as duas mãos, recebi. E aí ele pegou e saiu rapidamente para assim, a coisa. Aí a mulher falou assim, olha, Amaral, esse meu marido é descendente dos samurais. Essa espada ele comprou no Japão da descendência de um samurai. E ele deu essa espada para você porque você tirou o filho dele da droga. Entendeu? Então tem um significado importantíssimo. E, finalizando a história, me roubaram a espada, não sei onde foi parar a espada, né? Mas aí, o episódio da espada, eu guardei aquilo comigo, né? E quando eu contei para um outro mestre velhinho já, eu falei, escuta, a mim foi dada uma espada da tradição dos samurais, né? Aí esse mestre falou assim, uma espada só é dada para quem sabe cortar. Eu falei, mas com essa espada eu nunca cortei. Ele falou, mas você sabe cortar.
Ele falou, e tem mais, quem sabe cortar, jamais cortará. Então, olha só. Aí eu falei assim, mas mestre, vem cá. Então, deixa eu perguntar mais uma coisa. Já que o senhor, né, foi tão fundo na questão, eu não entendi direito, vamos entender direito como é que fica. Se eu sei cortar, ganhei uma espada, por que eu vou usar uma espada na cintura? Anos mais tarde, eu fui acometido de um episódio onde eu entrei num campo vibracional mais sutil e pesado, onde eu me deparei com demônios que estavam defendendo uma determinada causa. E eu fui lá para resgatar alguém que estava preso lá, né? E nesse momento, a intuição veio de eu puxar a espada. E eu estava com a espada, não sei como, mas eu estava com a espada. Quando a espada reluziu, esse demônio já virou a cara e... Não, tá bom, eu vou chamar meu chefe lá. E tal. Aí o que aconteceu? Eu percebi que ele percebia que a espada podia cortar a cabeça dele, mas nem ele sabia que a cabeça dele não podia ser cortada. Esse era um conhecimento que eu, humano, tinha, mas ele, como estado espiritual ignorante, não sabia. E aí que você começa a entender as forças, de onde vêm as forças, né? É uma história ilusória? É polêmica? Mas é isso. Bom, mestre, a gente tem, enfim, inúmeros assuntos aqui, mas eu quero resgatar um aqui. Tá aqui atrás de mim. Uhum. Na primeira parte, eu fiz assim, né? Tá aqui, uma surpresa e tal. Esse livro aqui eu ganhei de um padrasto de uma aluna, né? Ele gosta muito de mim, ele ainda faz aqui. Ele é um eterno faixa branca. Uhum. E aí um dia eu fui na casa dele, ele falou, eu quero te dar um presente. E aí a esposa dele até falou assim pra mim, falou assim, chora que hoje você vai ganhar um presentão. Aí ele veio e me deu esse livro. E esse livro aqui, muitas pessoas que fizeram parte da Escola do Senhor, enfim, foi um marco esse livro aqui, né, Lute? Foi um marco. Então, primeiro, depois eu queria que o senhor deixasse uma dedicatória nesse livro, mas queria que o senhor contasse um pouquinho, porque aqui, pra mim, por que esse livro é muito especial? Esse livro, ele tá aqui 81. Você não era nascido ainda? Nasci em 79, mas a minha mãe tinha ido lá na Consolação em 84 mais ou menos, com meu irmão. E eu era muito criança, 84. E minha mãe não me matriculou lá porque era, enfim, só pessoas maiores e tal. Era muito criança. Aliás, nós batizamos você de Magu, né? Mas isso mesmo, foi isso mesmo. De Mr. Magu? Magu. Magu? Mr. Magu? Por conta do Márcio Augusto Ferreira. Aí o mestre colocou como Magu. E aí, em meados de... Também sou meio ruim das datas, mas em 80 e alguma coisa, o Sião tinha feito um acordo com o senhor e abriu o polo da Santa Cecília, que foi quando o Lute, o Edson, acho que até o Mazzoni, a De Paula, muita gente... 88? Então, enfim, muita gente veio para dar esse start aqui na Santa Cecília. Mas, nesse período de 80 e alguma coisa, 90, sempre tinha um livro misterioso que eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto. Esse livro aqui. E depois, quando eu conheci o Gil, eu falei, nossa, o mestre do Gil estava aqui, o Rinaldo. E folheando depois, eu tive uma passagem de alguns bons anos que eu treinei com o mestre Cílio também. Então esse livro se tornou muito especial para mim. Muito parte da sua vida, né? Muito especial para mim. Mesmo porque depois que o Lute... Depois eu até vou... E, inclusive, hoje, esse episódio para mim é muito especial. Porque quando o Lute e o Edson assumiram o polo aqui da Santa Cecília efetivamente, foi quando a minha vida começou. Desenvolver, porque de fato, né? Eu nem conto, eu com 5, 6, 7 anos, a gente não lembra muito bem. Mas com 10, 12, é outra visão que a gente já começa a ter da vida, né? Então, esse episódio para mim hoje é muito especial, porque tá aqui o Lute, tá o senhor, depois quando o Lute sai da associação, eu passo a treinar diretamente com o senhor e tem esse livro aqui em mãos. Então, ele, para mim, é um dos maiores presentes e tá aqui hoje, enfim, é muito especial para mim. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da concepção desse livro na época. Acho que aqui tá a primeira edição, foi em 81. Como que nasceu esse projeto desse livro aqui? Porque é muito difícil fazer esse livro.
eu vou desromancear um pouco. Eu contextualizei para... eu vou tirar um pouco do romance, né? O livro não surgiu assim de uma ideia romancista de, preciso lançar um livro ou qualquer coisa assim. Surgiu também de uma certa necessidade, né? E na época a gente não tinha aparato nenhum. A gente só tinha desenhinhos no papel, assim, dos passos, né? Então, eu estava estudando como a gente poderia transmitir isso. Aqui é o Sérgio? Não. Aqui, nessa foto. Mestre. Essa foto... Quem que é aqui? Não, essa foto sou eu. Não, então é que eu tô sem óculos. Só eu mesmo. Não. Acho que tem o Sérgio Zolf aqui também. O Sérgio Zolf tá aí também. Ah, então era isso mesmo. É. No comecinho, né? É. Ah, isso mesmo, aquele. Isso, o Sérgio também tá aí. Aí o que aconteceu? Nós pensamos, como que a gente pode transmitir isso? Porque eu já tinha dificuldade de gravar os catis e fazer os desenhos para não esquecer, né? E tal. E como que a gente pode fazer isso? Bom, aí conversamos com um mestre, né? Um determinado mestre aí e tal. Esse mestre conversou com outro mestre e tava eu e o Cido, que o Cido aprendeu com o mestre de um bom gabarito, né? Tanto é que ele foi reconhecido na China. E aí falou, Cido, vamos fazer um livro, né? Vamos fazer um livro para ver se a gente consegue deixar alguma coisa. E tudo bem. Agora, esse outro mestre, ele pediu 90% do livro. Eu falei, poxa, nós vamos trabalhar para pagar 90% para esse mestre? O que esse mestre quer? Não é possível, não há um acordo viável, né? Aí eu e o Cido decidimos fazer o livro, porque nós dois poderíamos fazer o livro, e ganha ou não ganha, mas pelo menos deixava aí o livro. E aí começamos a fazer. O livro deixa um legado, né, mestre? O livro deixa um legado. E nesse ponto do livro, eu tenho que fazer aqui um agradecimento a um grande amigo chamado Cláudio Tessarotto. Sim. Esse Cláudio Tessarotto me incentivou muito a fazer esse livro e tal, né? E na época, uma namorada dele, ela que escreveu para nós a parte escrita do livro. Então nós começamos a fazer. Eu, o Cido, o Sérgio Zolf, o Rinaldo, começamos a fazer o livro. E por conta da parte prática, nós falávamos, nós não podemos colocar o Louva a Deus, porque o Louva a Deus estava engatinhando. Nós não podíamos colocar o Garra de Águia por conta dessa politicagem chinesa. Sim. E sei lá. Nós também não podíamos fazer nada. Falei, bom, só sobrou o Tigre, né? Porque isso é uma grande dúvida minha. Puxa, mas o mestre Amaral ensinava Louva a Deus e fez o livro do Tigre. Mas eu vou te contar um segredinho aqui, assim, eu sempre adorei o Tigre. Ah, sim. Entendeu? Então aí falou, vamos colocar o Tigre também, então vamos. Aí nós fizemos o Cati do Tigre, e aí só tá uma parte, aí tem a segunda parte, está lá com o Cido. E aí então surgiu o livro dessa forma. Mas eu já inquieto por causa da parte mental filosófica, eu falei, tem que ter uma conotação filosófica, né? Aí o Cláudio Tessarotto, como é muito inteligente, muito afeto a essa coisa, ele falou, então vamos colocar a parte filosófica. E nós colocamos. E que eu acho que a parte filosófica que foi colocada aí foi muito aquém da época, né? Muito longe, muito adiantada para a época. Sim. Então corria o risco de as pessoas não entenderem e jogarem fora. Falou, não entendi isso aqui, jogar fora, porque era muito para a época, né? E nós colocamos na esperança de que as pessoas se interessassem pela parte mental. Tanto é que a capa ela mostra a parte técnica e mostra o Buda, né? Porque remete à parte filosófica do livro. Então foi essa a conotação do livro. Não, mas, assim, esse livro aqui, enfim, já quiseram comprar de mim, mas é o meu tesouro, meu diamante. Ele fica escondido, eu nem deixo aqui. Eu só tenho um também. O Lute tem? Lute tem também, né? E fica ali super guardado, enfim, às vezes eu sempre falo, o Gil fala, não, cadê aquele livro? Tá guardado? Tá guardado. Tá faz lá. Tá ali, tá guardadinho ali, tá bonitinho ali. E, mestre, o senhor falou um pouquinho do Cláudio Tessarotto. Tem também, eu acho que uma outra pergunta. Uma pergunta, mas acho que pra gente contextualizar, que muitas pessoas que passaram pela escola do senhor sempre falam das aulas de prática mental, né? Que eram as... Bom, as que eu peguei eram as quartas-feiras à noite. Não sei se sempre foi às quartas, mas acho que eram as quartas-feiras, pelo menos as que eu fiz. Queria que o senhor falasse um pouquinho
porque eu tive inúmeras experiências muito boas, outras que deixavam a gente um pouquinho com medo. É. Né? Esse é o ponto. Né? O que eram as aulas de práticas? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas que conheceram essas aulas e as pessoas que vão ter curiosidade. O que me encantou bastante foi o que eu disse na primeira vez aí, que era o pensamento, a forma de pensar oriental, né? Assim, 1 é, 2 não é, 3 é, não é, e tal. Então, isso remete a você pensar o que é, o que não é. Não é aquela coisa 2 mais 2, 4 e pronto. Ah, mas não tem fração aí no meio? Tem fração no meio. Então, isso me remetia muito a esse buscar, né? E encantava também saber que alguém podia fazer um desdobramento mental, uma viagem, né? O espiritismo, essas coisas todas. Tudo isso fazia muito sentido para mim. Mas era uma briga se alguém praticasse, né? Eu mesmo encontrei briga com a minha família porque eu praticava algumas coisas esquisitas da parte mental, filosófica e tal, né? Eu comprei muitos livros nessa época. Então, tá tudo... é. Acho que você também, né? Então, você tem muitos livros Lobisomem do... Rampa. Lobisomem Rampa. Eu tenho todas as obras do Lobisomem Rampa. São 19 livros. 19 livros. O Rinaldo também tinha. Ele tinha uma biblioteca secreta que a gente dormia na academia. E ficava lendo. Ficava lendo e fazendo uns exercícios à noite. E depois de Lobisomem Rampa tem Blavatsky, né? E assim vai. Então, me encantava com isso. Então, eu fui me encantando com isso. Mas o que a gente encontrava era uma coisa assim muito além do que as pessoas podiam suportar, que estudos do espiritismo, de espírito, desdobramento mental, etc e tal. E aí eu ficava numa dúvida comigo, eu falei, gente, como é que eu vou praticar na academia, sendo que tem gente que vem na academia que são evangélicos, católicos e tal. Isso causa um choque, né? O fato de você chegar na academia e fazer uma reverência, isso já inibia de entrar muitos evangélicos na academia. E aí eu queria explicar para as pessoas que quando você entra na casa de alguém, tem um dono aquela casa, você precisa pedir permissão. Mesmo que não tenha estátua nenhuma, não tem nada com nada, a casa é tua. Eu preciso pedir permissão para entrar. Então o que a gente faz é pedir permissão a uma casa que não é minha. Então eu começava com as aulas de parte mental, mas eu começava muito água com açúcar. Tipo assim, vamos ficar quieto, escutar essa musiquinha e tal. Você é um ser humano dócil, você pode realizar as coisas, o dinheiro não é sujo, basta usar ele com sabedoria, né? Porque muito do que afeta hoje em dia é a pessoa ser pobre, né? Às vezes ela ganha dinheiro, mas a pobreza não sai dela. Então continua sendo pobre, mesmo tendo dinheiro. Então era isso que eu falava nas aulas de parte mental, que a pessoa podia melhorar e se curar de alguma coisa se ela começasse a pensar nessa parte mental filosófica, né? E eu achava muito interessante porque existia O Gil fala muito disso, que era um silêncio de você se reencontrar, né? Se reencontrar. Preparar a sala, preparava o espelho, limpar, acalmar o ambiente, se acalmar. Era muito interessante as aulas. E aqui a gente resgata uma coisa também bastante interessante, que é o seguinte, né? Foi como eu falei no primeiro episódio. A pessoa come a batata, mas não pagou a batata. Ela pagou pro dono do bar a batata, mas não pagou a batata, né? Então, da mesma forma que você falou do ambiente agora. Se você quer um resultado especial, você tem que ser especial. Se você quer um resultado especial, você tem que fazer alguma coisa especial. Não adianta eu querer um resultado especial, né? Eu quero comprar uma BMW. Mas onde você trabalha? Ali no bar da esquina. Quanto você ganha? Um salário mínimo. Você não vai comprar uma BMW. Então, se você quer alguma coisa especial, você tem que ser especial. E o que acontece? Que você acabou de falar do ambiente. Na Consolação, eu não permitia que ninguém dormisse na academia. Por quê? Porque eu não tinha certeza se os atos praticados lá na academia seriam coerentes. Que lá não podia falar nome feio, não podia fazer atos obscenos, não podiam fazer nada disso. Então tem todo um preparatório. Então a gente entrava lá, primeiro você fazia uma limpeza do chão, você fazia uma limpeza das paredes. As pessoas falam palavrões, as pessoas têm raiva. Quando treina na academia, a pessoa tem raiva. Essa raiva fica impregnada na aura, que forma a egrégora da academia. Então você não pode levar alguém para uma egrégora da academia doente. E é por isso que muitas academias não vão bem. Então o sujeito fala assim, por que a minha academia não vai bem? Por causa disso.
Às vezes você é um bom técnico, mas tem um detalhe que você não está olhando. Então, essa preparação. Então, quando a pessoa fala, nossa, mas que lugar gostoso esse aqui, porque alguém está limpando aquilo. Você sente, né? Alguém está você entra, você já sente. Alguém sente lugar. isso. Na forma de tratar, por isso que eu fiz um elogio para vocês, eu acho que é bem próprio, porque na forma de tratar, na forma de ser. Então, quer dizer, a gente está preparando esse ambiente para o outro. Né? Então aí reside o sucesso de algumas pessoas. Por que agora na pandemia, um ex-aluno meu aí está inaugurando uma academia monstruosa aqui em São Paulo, em plena pandemia? Por quê? Porque é os detalhes. Vamos ver os detalhes. E isso eu sempre tentei pregar para os professores, mas nenhum deles veio me perguntar para mim como é que faz. Mestre, essa dimensão que o mestre citou agora sobre a questão... essa prática mental, essa prática mais que mobiliza mais as nossas, né? As nossas faculdades mais sutis. Eu me lembro que quando eu treinava com o Rinaldo e começou a ser permitido que a gente dormisse na academia dentro de regras colocadas por ele, eu lembro que a gente fazia essas práticas. Pegava os livros, fazia. Eu me lembro de uma vez que a gente foi fazer uma prática na frente do espelho com a vela, tudo apagado. E aí aconteceu uma coisa, né, nessa experiência, o mestre deve saber qual é a experiência. Aconteceu uma coisa nessa experiência que eu fiquei muito assustado, e os meus colegas também, que ficava eu, o Edson e o Luciano, às vezes ficava também. Uhum. Eram nós três. E aí aconteceu um fenômeno ali que a gente não sabia como lidar, mas se manifestou ali. A gente ficou super assustado. Não, para. E vamos dormir, enfim. Conseguiram dormir? Se conseguir. Enfim, dormir no chão, ainda tinha essa. Se conseguir. No chão da escola. Mas eu tô falando sobre isso porque, de alguma maneira, essas perguntas que eu me fazia em relação a como é que eu desenvolvo a percepção da energia, como é que eu faço um chute que eu possa manifestar o Ti, como é que eu faço um soco que eu possa manifestar o Ti. Todas essas perguntas me levaram a estudar Qigong e a estudar Tai Chi. Então, essas perguntas que eu, ao fazer Kung Fu, eu me fazia ali, porque eu ficava sempre treinando Kung Fu e pensando, não pode ser só isso. Não pode ser não tem só o bruto. Não tem só isso. E eu ficava nessa inquietação, e essa inquietação foi me levando para os livros, me levou para o budismo, para o taoísmo, e a gente começou a fazer práticas mais nesse campo. E claro, algumas coisas com aval do Rinaldo, e outras coisas a gente fazia meio ali, sem ele saber. Até que quando dava coisa errada, a gente tinha que falar para ele, sabia aí o que fazer. Tomava bronca, enfim, porque não faça isso, não faça aquilo. E uma coisa que o Rinaldo sempre falava é, para você desenvolver essas habilidades, você precisa ter um corpo forte. Precisa ter um corpo forte, pernas fortes. E aí vem também as máximas da medicina chinesa, né? Que as doenças entram pelas pernas. Então, se você tiver perna fraca, você não vai sustentar isso que vai se manifestar. E aí, vamos treinar. Então, treina muito. Mapu e etc. Mas, de alguma maneira, isso tudo me levou a buscar esses caminhos mais, digamos assim, mais sutis, via Qigong, depois... Empíricos, né? Mais empíricos, justamente isso. E aí, acho que pra gente caminhar quase para... Vou fazer minha penúltima pergunta, depois o Márcio acho que tem uma. Eu queria ainda que o mestre pudesse falar um pouco mais sobre isso, o quanto isso é importante para o praticante de Kung Fu. Porque hoje a gente vê uma relação, às vezes, muito comercial. Eu pago uma mensalidade, quero aprender X tal luz, e quero chegar na faixa preta, e quero aprender mais técnica, ou quero aprender a técnica secreta lá, do caminho, não sei das quantas, e esquece de aproveitar o caminho. Se preocupa tanto em chegar lá na frente, e esquece de curtir a caminhada, de apreciar a paisagem, e até de se conectar a essa dimensão mais sutil da nossa arte. Então, eu queria ainda que o mestre pudesse falar um pouco sobre isso, do quanto isso é importante, e até como um alerta mesmo para os praticantes que estão nos assistindo. Então, olha só que interessante, né? A gente começando a olhar para trás, né? Como é que foi ensinado lá atrás, né? Então, existem muitos relatos. Inclusive, existe uma ordem aqui em São Paulo, que essa ordem, ela estudava esses assuntos, né? E um sujeito
né, nessa ordem, retirou toda a parte filosófica, mental, se apegou ao ganhar dinheiro, o que essa parte mental ajudava no ganhar dinheiro, esquecendo a outra parte, e focou nisso. E virou uma coqueluche. Então você seria chique se você participasse dessa ordem, né? Sem saber que esse cara manipulou dessa forma. Ou seja, esse cara pegou aquilo que te levava rapidamente ao dinheiro, esquecendo a parte mais importante, que não é o dinheiro, né? Então, essa foi uma manipulação que houve. E as artes marciais, por decorrência do próprio visual, de bater, de conquistar, etc e tal, então ela olha também só esse lado: eu preciso ganhar, eu preciso bater, eu preciso ganhar, eu preciso ser primeiro lugar, eu preciso ser isso, ser aquilo. Então ela própria já puxa esse lado só de um lado. Né? Então fica aí justamente o grande desafio que nós temos por isso que eu convido sempre os professores a parar e conversar sobre isso. Como poderia ser inserido a um aluno que está iniciando agora uma coisa espiritual através de uma coisa material, que é a prática do karatê, do kung fu, etc, das artes marciais. Então as artes marciais virou um glamour de você ir lá e competir no campeonato e ganhar o campeonato e tal, mas não tem nenhuma palavrinha do lado contrário, do outro lado, né? Não tem nenhuma palavrinha espiritual. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você pegar um filho seu e você só falar sobre dinheiro, mas nunca colocar um lado mais romanceado, um lado de, olha, você precisa tratar bem as pessoas, não é só o dinheiro, né? Você precisa tratar bem as pessoas, você precisa ser um ser humano benéfico e tal. Então isso carece, porque você olha os instrutores de Kung Fu, ou de Karatê, ou de qualquer outra coisa, são máquinas de querer bater nos outros, mas não tem uma vírgula desse aprendizado filosófico, né? Então nós precisamos realmente incentivar os companheiros para que a gente pare, discuta, sabe? Hoje via internet a gente pode abrir um Zoom aí e cada um fala um pouquinho e vai aprendendo e tal, e vai absorvendo, para justamente quando o aluno vier, a gente ter um desafio físico e ter um desafio psicológico, ter um desafio mental, um desafio espiritual para ele. Porque você já parou para pensar que tem muitos filhos que estão discutindo com os pais e que falam assim, eu não quero ser católico como você é, eu não quero ser evangélico como você é, eu não quero seguir isso. Parece que eles têm uma linhagem. E como nós, como pais, vamos lidar com isso? Então, esse é um grande ponto que nos remete a estudar a parte mental filosófica e começar a colocar nas nossas aulas, que seja de primeiro dia, e colocar esses valores e que esses alunos possam perceber que não é só ir lá e ganhar uma medalha, né? Às vezes você pega uma criança que ela não consegue fazer uma barra ou uma flexão de braço, né? E quando ela faz, fala, viu que você conseguiu? A criança fica feliz da vida, eu consegui. Mas não tem uma medalha física, ela conseguiu por ela, né? Quer dizer, não tem um objeto assim, eu vou ganhar dinheiro. Não, você conseguiu, né? É o que eu falo, o Kung Fu é o que você é, né? Se você fala, eu tenho 100 mil guardado no banco, tudo bem, faz 30 flexões. Só fez 2, então esse é o que você é. É só 2 que você é. Você tem dinheiro por acaso, mas você é só 2 nisso. Então isso mostra o real da coisa. Então falta nós, professores, inserir no contexto das apresentações, né? Chamar os pais, conversar para uma conversa mais filosófica um pouco, né? Tipo assim, numas conversas que nós podemos ter com os pais dos nossos alunos, falar, vamos tomar um café comigo, tomar um chá comigo? Então vem, para que nós estamos reunindo aqui? Para nada. Vamos conversar, né? Bater um papo. E aí então surge algumas conversas desse tipo, a gente pode colocar uma sementinha para que ele possa refletir sobre isso. Quem sabe aquele pai vai somar com a gente. Ele não pratica Kung Fu, mas quando você ensinar o filho dele, ele vai ajudar no processo. Então nós ficaremos como coautores da educação daquela criança. Talvez assim a gente consiga mudar o futuro das coisas. Muito bom, até bateram palmas aqui, né? Vocês escutaram? Escutaram? Tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar eterno. Então, esse episódio aqui, somado ao anterior,
certamente vai marcar não só a história do nosso canal aqui, mas a história, e vai servir de história, na verdade, de acervo para muitos praticantes. Sim. Atuais, do presente, do futuro também, certamente, tá bom? Eu acho que para a gente caminhar para a última pergunta, Márcio Augusto e Rômulo, eu acho que vale a pena a gente abrir um outro tema aqui com o mestre, que é, acho que muitos de vocês devem saber que estão nos acompanhando, que existe oficialmente o Dia Mundial, o Dia do Kung Fu. No governo de São Paulo. No governo de São Paulo. E talvez o que muitos de vocês não saibam é que isso também tem relação com o grão-mestre Amaral. Então eu queria que o mestre... até controvérsias, por que da data. Exatamente. Tem aí do homenageado também. até. Isso, né? isso. Eu queria que o mestre pudesse falar um pouco sobre isso também. Então, a gente sempre estava procurando contribuir com o Kung Fu de alguma forma, de alguma maneira a gente contribuir. Então, o Sifu Eric Meirelles, em memória, né? Ele falou, vamos fazer isso? Falei, vamos. Aí ele chamou o vereador Toninho Paiva e falou, vamos instituir isso aí. Então, documentou isso tudo, colocou na Câmara e, primeiramente, foi aprovado no município de São Paulo. Né? Não foi no estado de São Paulo, no município de São Paulo. Então, foi, o Lute, inclusive, levantou os documentos tal, e saiu. E aí ficou como instituído o Dia do Kung Fu. E por iniciativa do Eric Meirelles, por iniciativa minha e do vereador Toninho Paiva. Mas eu não sei por que cargas d'água o pessoal remete a um outro dia aí, alguma coisa da história que eu chamo de puxar a brasa para sua sardinha. Aquela mesma sardinha lá? É, aquela mesma sardinha. Então, mas essa sardinha aí é... Então, puxa sempre a sardinha para a brasa deles. Então, né? Mas fica aqui registrado que realmente isso aconteceu. O Lute levantou os documentos, existe, está aí no município de São Paulo, no governo de São Paulo, a instituição do Dia do Kung Fu, que foi uma contribuição que a gente prestou para que vá se registrando o desenvolvimento do Kung Fu no Brasil. Eu acredito que São Paulo, sendo uma cidade mestra, né, dissipa para todos os outros e fica na história que o Kung Fu do Brasil foi feito por nós. Ô Lute, você que está aí nos bastidores, quando é esse dia? Eu acabei de passar. Opa, já chegou. Chegou o ofício aqui. É. Lei número 13573, de 8 de maio de 2003. 2003. Projeto de lei 600/02, Dia do Kung Fu, a ser comemorado no dia 11 de abril. 11 de abril, em referência à arte marcial que é o Kung Fu. O idealizador é em memória, o professor Eric Meirelles, e contou também com a colaboração do grão-mestre Amaral, com a composição do material necessário. Então, acho que é uma importante registro aqui. Eu acho que... Para vocês que não estão vendo, o Gil estava lendo que um Isso, ofício escaneado. Não, mas acho que é importante a gente deixar registrado que, assim, o papel do canal, e assim como dos convidados, é que a gente seja o mais transparente possível, né? E respeitosos. Porque a gente sabe que, e nem quero ficar citando nomes aqui, porque a gente sabe que o Dia do Kung Fu, onde em alguns lugares são comemorados, eles remetem a um mestre chinês. O nome desse mestre chinês. E que, em hipótese alguma, que a gente quer desmerecer esse mestre chinês. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem Márcio, eu acho um enorme que não tem valor. nenhum problema a gente mencionar. Mas Chan Kawei. Isso. Acho que não tem nenhum problema. É porque a gente sabe que quando a gente fala isso abertamente, vão ter pessoas que, tipo, não vão gostar. Mas o papel que eu acho que a gente, enquanto tem uma ferramenta na mão, que é poder distribuir um vídeo no lugar de streaming, no YouTube, onde as pessoas podem conhecer, eu acho que as pessoas saberem um pouquinho da verdade do Kung Fu brasileiro, né? Porque não é porque o mestre está aqui ao meu lado, mas a gente sempre deixa muito claro para todo mundo que o mestre Amaral é uma referência, enfim, fundamental para o Kung Fu no Brasil. Pelos professores, é fato, né? Pelos professores que ficaram. Então eu acho que as pessoas têm que entender um pouquinho e respeitar essa história. Mesmo que o mestre Chan Kawei, né,
Tem também um trabalho, teve, né, porque ele é falecido, mas tem um trabalho fenomenal com ele, com o mestre Thomas, seu filho, com todo mundo, que é indiscutível o trabalho deles, mas eu acho que é importante que a gente fale um pouquinho dessa verdade para nomear o que é o que acontece. Exatamente. Eu tinha uma amizade muito boa com o mestre Chiang Kai, entendeu? Sim. E tenho aqui os profundos agradecimentos a esses chineses que trouxeram o Kung Fu para nós, entendeu? E muito dessa puxar a sardinha para a brasa deles, às vezes é de outras pessoas que estão paralelos ali. E não diretamente deles. Não diretamente dele. Sim. É evidente que ele era um líder da comunidade chinesa, foi um líder, é um líder, né, na história do Kung Fu, né? Trouxeram o Kung Fu para o Brasil. A gente tem as maiores gratidão, né, por isso, por esse fato, mas também tem o trabalho dos brasileiros que nós queremos que todos sejam valorizados. Sim. Não só os chineses, como também os brasileiros, né? Então é isso que a gente sempre coloca, né? Mas eu tinha uma relação muito boa com ele, inclusive quando eu trouxe o mestre Champui para almoçar com ele, nós tivemos uma grande conversa, então a gente podia perceber que, além desses problemas, a gente tinha um tratamento muito cordial em todos os sentidos, né? Então nós temos que desmistificar essa coisa da encrenca das artes marciais, né? E trabalhar pelo bem do Kung Fu. Não, e fica a dica aqui para que as pessoas aprendam, acho que, a respeitar mais a história das pessoas. Respeitar todo mundo. Porque às vezes eu vejo determinadas entidades que falam assim, puxa, convida o Gil. Mas quem é o Gil? O Gil ensina o estilo, por exemplo, muita gente fala muito mal do estilo Mao Chuen, do estilo do gato. Puxa, mas quem é aquele professor? Ele é um ser humano que treinou X anos. A pessoa nem conhece. Pô, você nem conhece e tá falando já mal falando da pessoa. Tem que saber quem é a história das pessoas, né? Então acho que fica aqui, acho que um puxão de orelha para todo mundo, inclusive para mim também, para todos nós, que a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, conhecer as pessoas, ouvir a história das pessoas, saber respeitar quem são as pessoas que chegaram primeiro aqui. E outra, né? fica também bem colocado o seguinte: vem conversar conosco, vamos conversar a respeito, né? Então conversa, que a gente tira todas as dúvidas saem depois que a gente conversa. Então vamos conversar e chegar num ponto bom, né? Inclusive, se você tiver dúvida sobre tudo que foi dito aqui, escreve pra gente aqui no chat, manda mensagem. Se quiser mandar mensagem também no privado, lá no Instagram do Tigres e Dragões, pode mandar também. Só reforçando isso que o Márcio falou, o papel do nosso canal é informar, ou seja, trazer informação, sobretudo informação direto da fonte. Por quem criou a história, quem viveu a história, quem viu muito da história. O mestre Amaral é uma testemunha disso. Ele construiu muita coisa e nós aqui, enquanto descendentes, digamos assim, do grão-mestre, estamos aqui, primeiro, honrando e reconhecendo o seu grande trabalho, mestre, e, de alguma maneira, pelo canal, disseminando essa informação. E, a partir dessa informação, é importante que vocês todos reconheçam a importância de quem veio antes. Então, tem esse papel importante, informar para que a gente possa reconhecer o trabalho de quem passou antes da gente. E a partir daí fazer as discriminações que vocês quiserem. Então isso é isso, isso é aquilo. Então você vai compondo na sua mente esse conjunto de informação. A partir desse conjunto de informação, o conhecimento necessário para você poder falar com mais propriedade sobre a história. As pessoas precisam saber quem que é o 01. Né? Exatamente. Quem é o combatente linha de frente, quem que é o 01, 02, né, Lute? Quem que é o combatente, né? E muito da testemunha disso também é relativo àquelas pessoas que vocês já entrevistaram, como o Dani Hu, Marcos Ornô, né? Tem o Léo Imamura, o Benê, tem vários outros, tem o Cido em Ribeirão Preto, tem o Márcio Zaqueu de Ribeirão Preto, que treinou com outras pessoas também. Então, quer dizer, tem tudo isso que estavam presentes, testemunham os fatos, né? E nós só queremos uma coisa, nós queremos o bem da coisa, né? Exatamente. Sim. Reconhecer. Mas muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar e fazer um merchan aqui e dar um presente. Já que o Márcio falou de livros memoráveis, audiência, faz tempo que eu não falo desse livro aqui. Queria presentear o mestre com essa obra. Que honra! É um livro do meu Shifu Chen Ziqian, que a gente traduziu para a língua portuguesa. Então é o livro 1 que traz bastante a parte filosófica.
Inclusive o poema que eu citei do Shen Brocão. Wanqing está aqui nesse livro. Então é um presente aí Muito nosso obrigado. aqui do canal para o senhor. E tem outros 2 presentes aqui que a gente vai aí nos bastidores Vamos entregar. Muito Tá bom? obrigado. Fico Tá muito bom? orgulhoso disso, muito grato. E agradecer demais ao Lute, professor Lute, que está aqui. Vem aqui, Lute. Não, vem aqui, Lute. Shaoxan Atibaia. Vocês vão ver aqui, ó. Tom Vai entrar Maia Atibaia. direto de uma arquibancada, aparece aqui, do lado do Aparece mestre aí, aqui, senta. agacha aqui. Aê, essa aqui, ó. Tá aqui. Obrigado, Lute, pela mobilização, pela parceria, pela presença. Um grande amigo, parceirão nosso. E Não, dizer também... Isso se a aqui pra gente mim tá... tiver- Se a gente tiver condição de estabelecer uma régua de medida de sucesso para o canal, esse episódio, sem dúvida nenhuma, é dizer, chegamos lá. É isso Com aí. o Grão-Mestre Amaral aqui. Muito obrigado, mestre. Obrigado. Valeu. Eu não tenho outras palavras. Acho que obrigado é uma palavra meio curta, né? Meio pobre. Ela não retrata tudo que a gente sente, né? Por dizer. Mas fica aqui minha gratidão e meu incentivo que vocês continuem fazendo isso, né? Porque é através desses passos que eu acredito que eu mesmo posso concluir essa minha teoria do Kung Fu e que pode melhorar muito. Então, eu reputo isso como uma grande importância de vocês estarem fazendo isso. Sou muito grato e desejando sorte e sucesso a todos vocês aí, né? Para a gente continuar essa jornada. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Estamos enfrentando uma falha técnica, mas o nosso editor já está trabalhando para corrigir o problema. Agora, vocês estão tendo aqui uma aula de generosidade do Lute. Imagina. Não, é verdade, porque eu treinei com o Lute, treinei com o mestre Amaral. Nos dias de hoje o Lute me dá a oportunidade, porque ele me dá a oportunidade de aprender comigo, então eu aprendo humildade. Imagina! Mas esse é a verdadeira essência do mestre. É. O mestre ensina o discípulo para depois ele aprender com o discípulo. Então, essa é a verdadeira essência. Então, não tem essa coisa que, porque eu sou mestre. Sim, não. sim. O mestre aprende com o discípulo. E quando o discípulo se torna melhor que o mestre, ele fica feliz da vida. Uhum. Com certeza. Quem não fica é porque não entendeu. E terminou. É isso aí. Ó, Nossa, Então é isso. bom, gente, É isso? Isso aí. isso. temos 2 episódios com o Grão-Mestre Amaral, tão desejados. Nossa senhora. Nossa. Muito obrigado a você que continua nos acompanhando, curtindo o canal. Siga compartilhando aqui os nossos episódios. Deixe comentário, sugestão de convidados, como sempre. Perguntas pra gente e pro mestre podem ser colocadas aqui no chat. E quem sabe a gente talvez grave um 3º ou 4º episódio no futuro. Vai saber, tá bom? Muito obrigado, gente, pela audiência. É isso, mestre, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso, gente.